Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma das histórias mais incríveis da Bíblia, a história de Elias, o profeta que foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Isso mesmo, Elias não passou pela morte. Imagine só, ser elevado diretamente ao céu. Você já tinha ouvido falar dessa história? Fique comigo até o final, porque além de contar essa história poderosa, vamos refletir juntos sobre o que isso significa para a nossa fé hoje. E já aproveita para deixar o seu amém aqui nos comentários, se você acredita nos milagres de Deus. Vamos começar do início. Elias foi um profeta poderosíssimo do Antigo Testamento, e a sua história aparece principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Ele viveu em uma época em que o povo de Israel estava dividido e muitos estavam adorando deuses estrangeiros, como Baal. Foi nesse cenário que Elias se destacou, defendendo o nome do Senhor contra todos. Então deixa eu perguntar para vocês. Quem já conhecia a história de Elias? Comenta aí, eu já conhecia. Ou não sabia para eu saber. Elias foi um dos profetas mais corajosos do Antigo Testamento. E sua trajetória está cheia de desafios intensos, milagres poderosos e demonstrações de fé inabalável. Ele viveu em um tempo de profunda idolatria em Israel, quando o povo havia se afastado do Deus de Israel e seguia deuses estrangeiros, como Baal, por influência do rei Acabe e da rainha Jezabel. Vamos explorar os principais desafios que Elias enfrentou e os milagres que Deus operou através dele. Desafios contra a idolatria e os falsos profetas de Baal. Um dos maiores desafios de Elias foi lutar contra a idolatria promovida pela monarquia de Israel. Acabe e Jezabel, influenciados pelos cultos pagãos, haviam institucionalizado a adoração a Baal. Jezabel, especialmente, perseguiu e matou muitos profetas do Senhor. Elias foi um dos poucos que permaneceu firme, falando abertamente contra essa idolatria e confrontando diretamente o poder real. Milagre no Monte Carmelo. Para demonstrar a supremacia de Deus sobre Baal, Elias propôs um desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis 18. Ele convocou o povo de Israel e os profetas de Baal e fez uma prova de fogo. Cada lado prepararia um altar e colocaria um sacrifício, mas sem acender o fogo. O verdadeiro Deus seria aquele que respondesse enviando fogo para consumir o sacrifício. Enquanto os profetas de Baal clamaram por horas sem resposta, Elias orou, e o Senhor enviou fogo do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também o altar e a água ao redor. Esse milagre demonstrou ao povo que só o Senhor é Deus, e foi um dos momentos mais marcantes de sua vida. A fuga e o deserto, perseguição e solidão. Após o milagre no Monte Carmelo, Jezabel ficou furiosa e jurou matar Elias. Ele fugiu para salvar sua vida, e em um momento de exaustão e desespero, orou a Deus pedindo para morrer, pois se sentia sozinho e abandonado. Essa experiência no deserto representa o esgotamento emocional e espiritual que muitos profetas enfrentam quando sentem que seu trabalho é em vão. Milagre do anjo com o pão e a água. No meio desse desânimo, Deus não abandonou Elias. Ele enviou um anjo que lhe trouxe pão e água, dando-lhe forças para continuar sua jornada até o Monte Horebe, onde ele teria um encontro íntimo com Deus. Esse milagre não só restaurou as forças físicas de Elias, mas também renovou sua fé e sua missão. Ali, Deus mostrou a Elias que ele não estava sozinho e que ainda havia um remanescente fiel em Israel. A seca e a multiplicação de alimentos. Em outro desafio, Elias teve que proclamar uma seca sobre Israel, um castigo para levar o povo ao arrependimento. Isso criou uma situação crítica de fome e sede para todos, incluindo Elias. Deus, no entanto, cuidou de Elias, instruindo-o a se abrigar junto ao riacho de Querite, onde corvos lhe traziam alimento. Milagre da viúva de Sarepta. Durante essa seca, Deus guiou Elias até a casa de uma viúva em Sarepta, que estava em extrema necessidade, prestes a morrer de fome com seu filho. Elias pediu que ela compartilhasse o pouco que tinha, prometendo que, se ela obedecesse, Deus multiplicaria sua farinha e seu azeite até que a seca terminasse. Assim, o milagre ocorreu, e a viúva nunca ficou sem alimento, sustentando Elias e sua própria família durante a crise. Ressurreição do filho da viúva. Durante sua estada com a viúva de Sarepta, o filho dela adoeceu e morreu. A viúva, em desespero, questionou Elias, mas ele respondeu com compaixão e confiança em Deus. Ele orou sobre a criança, clamando para que Deus devolvesse a vida ao menino, e Deus respondeu à sua oração, trazendo o menino de volta à vida. Esse milagre fortaleceu a fé da viúva e demonstrou o poder de Deus sobre a própria morte.
preparação de Eliseu e o passamento de Elias. Por fim, um dos grandes desafios de Elias foi preparar seu sucessor, Eliseu. Deus já havia revelado que Elias seria levado ao céu, e parte da missão final de Elias era transmitir seu manto de autoridade espiritual a Eliseu. Esse foi um momento de preparação e transição, garantindo que a obra de Deus continuaria mesmo após a partida de Elias. Milagre da separação do Jordão. No dia em que Elias seria levado ao céu, ele e Eliseu chegaram ao rio Jordão. Elias usou seu manto para tocar as águas, que se abriram, permitindo que os dois atravessassem em terra seca. Esse foi um último sinal de que o poder de Deus estava com Elias até o fim de sua jornada. Pouco depois, Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo em um dos eventos mais espetaculares da Bíblia. Esses milagres e desafios de Elias refletem sua fé corajosa e sua dependência total de Deus. Cada um desses eventos mostra que, em meio a dificuldades, Deus nunca abandona aqueles que são fiéis. O exemplo de Elias nos lembra que, mesmo em situações de perseguição, desespero ou isolamento, Deus opera milagres para sustentar e fortalecer os que confiam nele. A promessa de Deus para Elias. Elias, ao longo de sua jornada como profeta, passou por desafios intensos. Ele foi perseguido, enfrentou a fúria de reis, resistiu à idolatria e, em muitos momentos, sentiu-se sozinho na sua missão de manter viva a fé em Deus em um tempo de grande apostasia. A fidelidade de Elias em meio às provações tornou sua vida um testemunho de dedicação total ao Senhor. E por isso, Deus preparou uma promessa única para ele. Essa promessa especial não foi revelada de maneira explícita a Elias desde o início de sua missão. Ao longo de seu ministério, Deus cuidou dele em cada fase, demonstrando que jamais o abandonaria. No entanto, Elias sabia que o fim de sua jornada seria diferente. Em Reis 2, versos 9 e 10, percebemos que Elias já tinha consciência de sua partida, e Deus deu sinais de que o levaria de uma forma muito especial. Elias compartilha com Eliseu que ele será levado e, em resposta, Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido significativo, demonstrando o valor e a grandiosidade da missão de Elias. Essa promessa de Deus para Elias, de ser levado ao céu em uma carruagem de fogo, reflete a importância de sua vida como profeta e como Deus valoriza e recompensa a fidelidade. Diferente dos outros profetas e homens de Deus, Elias não enfrentaria a morte. Ele seria diretamente elevado à presença divina. Esse ato extraordinário simboliza o reconhecimento de Deus pela perseverança de Elias e serve de exemplo para todos nós, que a fidelidade e a obediência são caminhos de honra aos olhos de Deus. Além disso, a promessa de Deus a Elias nos ensina que ele prepara um desfecho único para cada um de seus servos. Em uma época em que muitos abandonaram a fé e seguiram a idolatria, Elias foi um dos poucos que se manteve firme. Por isso, Deus honrou sua vida com um fim miraculoso e eterno. Essa promessa também carrega um significado profético. No final dos tempos, o livro de Malaquias menciona o retorno de Elias, anunciando um novo tempo de arrependimento e preparação para a vinda do Senhor. Isso torna a promessa de Deus ainda mais poderosa, lembrando-nos que nossa fidelidade ecoa através das gerações e tem impacto além do que podemos imaginar. E então, qual é a lição que você tira dessa promessa de Deus a Elias? Como acha que Deus recompensa aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante das dificuldades? Agora, o que essa história nos ensina? Por que Deus escolheu levar Elias dessa maneira única? Isso mostra que Deus honra aqueles que permanecem fiéis até o fim, mesmo quando tudo parece perdido. Elias nunca desistiu de sua missão, e essa ascensão é um testemunho da glória e fidelidade de Deus para com ele. Uma curiosidade interessante. Muitos estudiosos acreditam que o retorno de Elias é mencionado no Novo Testamento. João Batista, por exemplo, é comparado a Elias, pois ele também pregou sobre arrependimento e preparou o caminho para o Senhor. E alguns acreditam que Elias estará entre as duas testemunhas no Apocalipse. O que vocês acham dessa teoria? Já ouviram falar nela? Compartilhem nos comentários. Mas como essa história pode inspirar nossa fé nos dias de hoje? Elias nos ensina sobre perseverança e confiança. Mesmo quando ele estava cansado e se sentia sozinho, Deus o sustentou. Isso nos lembra que, nos momentos em que nos sentimos fracos, Deus está ao nosso lado. Ele sempre tem um plano maior. Então pergunto a vocês: vocês já passaram por situações em que sentiram que só a força de Deus poderia ajudá-los? Coloquem nos comentários suas histórias.
Às vezes, ouvir uma história de superação pode ajudar outras pessoas a encontrar força também. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre Elias, o profeta que foi levado ao céu. E se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que também precisa de inspiração e deixe aquele amém nos comentários.